Oi, galera do sexto ano. Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho? Bom dia. Passando para enviar para vocês mais um vídeo, agora matéria nova, tá? A gente tá na unidade 3. A unidade 3, galera, lá tá assim, olha. O título é Grécia e Roma. Só que a Jaque vai dividir isso aqui, eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais mastigado, porque Grécia e Roma, na verdade, na minha opinião particular, não era para estarem juntas, não, sabe? Porque são dois assuntos muito grandes, né? Roma, inclusive, é um pouco maior, né? O assunto, Roma vai levar a gente lá para o finalzinho lá da antiguidade, a gente vai começar um outro período histórico, e eu acho que deveria estar separado, na minha opinião particular, enquanto professora de vocês, acho que deveria estar separado. Como não está separado aqui, eu posso separar aqui para vocês. Então eu vou colocar Grécia em um vídeo e Roma em outro vídeo. E ainda vou fazer mais ainda, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui, Grécia, na verdade, a gente vai falar primeiro de Grécia, a unidade 3 ela vai ficar bem mastigada, tá? Eu vou colocar a unidade 3, a parte de Grécia, até a página 462, ela começa na 453 e vai até a 462, que eu tô abrindo aqui, ó, até a gente começar a falar de Esparta. Na página 462 tem Esparta, que é uma cidade-estado, né, uma cidade da Grécia Antiga. A gente vai falar dela nesse módulo, nessa unidade, mas não agora. Provavelmente só na semana que vem, tá? Vamos lá, vamos partir então aqui para a Grécia. Tô aqui na tela de apresentação, tô colocando para vocês aqui as páginas que eu vou trabalhar junto com vocês, tá? E me identificando, o nosso ano e a data de hoje, ok? Passando aqui, direto do túnel do tempo, eu trouxe para vocês o fato de nós estarmos agora falando do Ocidente. Vamos lembrar que até agora nós falamos dos povos do Oriente, falamos dos fenícios, falamos da galera da Mesopotâmia, falamos dos hebreus, falamos dos persas. Lembra que eu falei com vocês? Os hebreus, né, vai ser o primeiro povo que vai trazer a ideia de monoteísmo. Eles vão em busca lá da terra prometida, né, de Jerusalém, capital de Israel. Israel está no Oriente. A Pérsia ficava onde hoje é o Irã, no Oriente. A galera da Fenícia, a Fenícia ficava onde hoje é o Líbano, no Oriente. A gente está falando de Oriente, Oriente, da parte leste, né, do globo. Agora a gente está vindo mais para cá, para a parte oeste, a gente está vindo para a Grécia e mais tarde a gente vai falar de Roma. Roma que está dentro da Itália, ali na Europa, tá? Vamos para a Grécia então. Grécia e Roma vão trazer para a gente influências muito fortes para esse mundo contemporâneo, para a vida atual, né? A questão da democracia vai surgir na Grécia, essa palavra democracia, a Olimpíada, também os Jogos Olímpicos vão surgir ali em homenagem aos deuses, em homenagem mais especificamente a Zeus, né? Vai ser um momento de paz ali, de interrupção das guerras, vai acontecer isso. Tá? As palavras Atenas, Esparta são duas cidades importantes, gregas, cidades gregas, né? Muito importantes da antiguidade. Então, palavras que quando a gente fala hoje, polis, política, democracia, palavras que não são tão estranhas pra gente. E isso a gente chama de herança, a gente chama isso de legado, que essas cidades da antiguidade vão trazer para nossa atualidade, para o mundo contemporâneo, tá? Eu trago para cá a localização da Grécia, vou ampliar aqui esse mapinha. Aqui tá a botinha da Itália, olha, estão vendo aqui a botinha amarelinha que parece o desenho de uma bota? Pertinho aqui do mar Adriático, aqui é a Itália. Mais tarde a gente vai falar de Roma que tá aqui dentro, tá? Por hora a gente tá falando de Grécia, a Grécia tá aqui nessa setinha preta, olha, estão vendo aqui? E essa parte aqui da Europa vai começar a ser povoada, né? 2000 anos antes de Cristo, 2200 anos antes de Cristo. Jesus não era nascido ainda, né? Como é que vai ser povoada, Jaque? Vão chegar alguns povos e vão dominar essa região, né? Os povos, dentre muitos outros, né? Mas a história conta pra gente dos aqueus, eólios, jônios e dórios. Os dórios vão ser os antepassados da galera de Esparta. E os aqueus vão ser os antepassados da galera de onde um dia surgiu Atenas, né? Atenas que é a capital da Grécia, né? Que ainda está lá, mas não uma Atenas da antiguidade, né? Uma outra cidade moderna, uma cidade contemporânea, tá? Passando aqui, ó, eu trago para vocês o povoamento como se deu, né? Esse povoamento vai se dar a partir dos cretenses. Os cretenses, eu vou trazer para cá a ilha de Creta,
Creta tá aqui, olha. Lá na frente eu trouxe Creta para vocês, mas aqui embaixo da seta tem uma ilha aqui bem na base aqui do onde tá aqui em amarelinho, uma ilha fininha. Creta é essa ilha aqui. Então, essa parte da Grécia que vai começar a ser povoada primeiro, os cretenses, mais tarde os aqueus vão dominar, os eólios, os jônios e mais tarde, no finalzinho, os dórios, a galera de Esparta, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, não hoje. Tá? Aqueus, eólios, jônios e dórios, né? Eram pastores e agricultores. Primeiro os povos vão chegando ali, esses povos que a Jaque citou, né? E eles vão viver em torno de clãs. A gente já conhece a galera, né? Dos clãs, né? Algumas pessoas falam tribo. Não é legal falar tribo, a gente fala clã, pertencentes às vezes, em geral, à mesma família. Nem sempre, mas em geral a mesma família, aquele laço sanguíneo, tá? Aqui eu trouxe Creta, olha, a parte que vai ser povoada primeiro, Creta, já que botou uma seta aqui. Essa é Creta, essa vai ser a parte que vai ser povoada, né? Em princípio, a gente está lá em 2000 anos antes de Cristo, é a maior ilha da Grécia, né? Lá em Creta vai surgir um comércio marítimo muito grande ali pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo está aqui embaixo de Creta, e esse domínio que Creta vai ter pelo mar, né? Esse comércio que Creta vai fazer pelo mar vai ser chamado de tassalocracia, tá? E o rei Minos, né? O rei Minos vai estar governando. Eu botei a página aqui 454, olha. Na página 455, na verdade, aparece o rei Minos, que vai dar origem aí a essa civilização minoica, né? Essa civilização minoica está lá na página 455. Por conta desse rei Minos, reza a lenda, já que a gente fala de Grécia, fala de deuses gregos, né? A questão dos mitos, a gente já falou de mitos aqui, são muito importantes, né? Os mitos são muito importantes para a gente entender a história da Grécia. Tem um mito, né, de que esse rei Minos teve um filho. Na verdade, a mulher dele, né, vai ter um filho vai gerar aí o que a gente conhece como Minotauro, né? Essa lenda tá aqui, olha. O deus, ó, o mito de Teseu e Minotauro, mais do que uma história, né? Um deus vai castigar o rei Minos, né? Por conta de um problema que esse deus tinha com o rei Minos. A esposa do rei Minos vai se apaixonar. Tá aqui, olha. Os anos se passaram, Minotauro. Não, aqui, perdão, aqui em cima, olha. Quando o Minotauro nasceu, Minos fez com que Dédalo construísse um labirinto. O labirinto tinha inúmeros corredores, salas e galerias, todos criados de uma maneira para nunca se achar a saída e confundir até o mais sábio dos homens, né? A esposa do rei Minos vai ter um filho com um animal, diz a lenda, né, gente? E esse menino, esse bebê vai nascer metade homem, metade ser humano e metade animal. Tá aqui, olha. Estão vendo aqui? É o mito do Minotauro, ou a lenda do Minotauro. Já que botou aqui, ó, a página 456, conta aqui, né, essa lenda, né? Conta essa história de que o Poseidon vai castigar o rei e vai fazer com que a esposa do rei tenha um filho com um touro, com um animal. E vai sair aí o Minotauro, né? Ou seja, Mino de rei Minos e Tauro de touro. Por isso que a gente fala, tá vendo aqui na imagem? É metade ser humano e metade animal, né? Quando os aqueus dominarem essa região, o Minotauro vai ser assassinado. Os aqueus, que são descendentes da galera de Atenas, né? Quando os aqueus dominarem essa região da ilha de Creta, né, onde o rei Minos governava ali, esse Minotauro vai ser assassinado, vão invadir aí esse labirinto, né, e vão matar o Minotauro e os aqueus vão passar a dominar essa região, tá? Então, aqui é uma lenda, né, gente? É um mito, mas realmente Creta vai ser ocupada primeiro, depois vão chegando os aqueus, os eólios, os jônios e mais tarde os dórios, tá? A questão de Troia, eu trouxe aqui o filme da Guerra de Troia, é muito legal esse filme. O filme é muito bonito, fala de guerra mesmo, né? Dessa guerra aí entre Troia e Grécia, o filme conta, né, da história da Helena de Troia. Ela é casada com um grego e esse homem era muito ruim para ela, um homem muito mais velho, ela é muito bonita, jovem. Ela vai se apaixonar pelo filho do rei de Troia, e ela vai fugir com esse rapaz, e depois o marido dela, o Menelau, né, o marido dela vai tentar capturar a Helena de novo, e vai ter uma guerra ali entre troianos e gregos por conta do amor da Helena, né, por conta da Helena de Troia, tá?
Tá lá na página 457. Outra coisa também que é legal a gente ver é a questão da política. Como é que era a política já aqui nessa região? Tem a questão da economia, a gente falou aqui do comércio lá, né? Da galera da tassalocracia, da galera ali de Creta. Tem a questão da religião, eram politeístas, a gente falou aqui de deuses, né? Da questão dos deuses, de ser muito importante. A política, na verdade, a política era organizada de maneira que cada cidade era independente uma da outra, né? Existiam ali várias cidades, as duas cidades mais importantes serão Atenas e Esparta. Mais para frente a gente vai ver a história de cada uma delas, de Atenas e Esparta, muito diferentes entre si, algumas particularidades, né? Algumas semelhanças, mas muito diferentes entre si. Não é agora, mas a gente vai ver. E eram cidades chamadas de polis. O que é essa polis, Jaque? Polis é o que vai dar origem à palavra política, né? E eram cidades-estado independentes. Eram cidades quase que um estado, por serem independentes, por terem cada uma ter o seu rei, cada uma ter a sua organização, cada uma ter a sua lei, né? O que tinham em comum ali era o idioma e a religião, mas eram administradas de formas diferentes. Então, é uma cidade-estado independente com leis e governos próprios, tá? Eram cidades-estado, eram as polis da Grécia, tá? Como é que eram divididas essas polis, Jaque? Como é que era isso? Aqui em cima, olha, a gente vê aqui um templo, Partenon, aqui em cima. A Acrópole, a parte baixa, lembrando que a Jaque paginou aqui, ó, 459, 460, 461. Vou abrir aqui a minha, ó. Isso aí tá falando. Aqui no livro de vocês tem inclusive uma imagem muito parecida com essa, na 460, tá? Tá falando aí da Ágora, tá aqui, olha. Era uma praça pública onde se discutiam a política, né? Aqui a Ágora aparece pra gente aqui mais pertinho aqui da Acrópole, tem a Ágora. Tem a questão da Acrópole, que era uma área fortificada, né? A parte aí onde se encontravam os templos, inclusive tem o Partenon aqui em cima, né? E tem também a questão, a gente precisa entender, a questão da cidadania. Quem era cidadão? Já que se discutia política ali, né, Jaque? Quem era cidadão? Como é que é essa questão da cidadania? Pessoal, quando a gente fala de palavras que vão dar origem aí a algumas noções, democracia, cidadania, tudo isso vai surgir lá na antiguidade, lá na Grécia, e hoje a gente usa isso. A gente sabe que democracia é participação política, né, participação do povo na política, né? A gente sabe que cidadania, você exercer os seus direitos e os seus deveres, tudo isso vai surgir lá na antiguidade. E hoje a gente usa a palavra política, né? Polis, a gente sabe o que significa. Atenas é a capital da Grécia ainda hoje. Então, cidadania na Grécia deixou isso, né? A cidadania grega deixou de herança para o mundo contemporâneo, para o mundo atual, essa questão da cidadania, de participação política, de direitos e deveres, mas era diferente da cidadania de hoje, era uma cidadania excludente. Mulher não participava, mulher não tinha direito ao voto. Hoje nós mulheres podemos votar. Né? A questão do estrangeiro, o estrangeiro, né? Quem não tinha nascido numa cidade grega não podia participar da política. Hoje a gente vê que no Brasil existe uma lei que diz que o estrangeiro que tem pais e filhos brasileiros, pais e filhos nascidos no território brasileiro, ele se naturalizando, ele pode participar da política normalmente, né? E os escravos também é diferente, porque hoje a escravidão grega, né? A gente não vê essa questão da escravidão hoje. Então, existia uma cidadania, existia uma participação política, mas era uma cidadania excludente. Quem tinha direito, já que mulheres, escravos, estrangeiros eram excluídos? Homens com maiores de 18 anos, com mais de 18 anos e que tivessem nascido na Grécia, que tivessem pais e mães gregos, pais e mães preferencialmente atenienses, tá? Quando a gente falar de Atenas, a gente vai estudar mais um pouquinho de política da cidade de Atenas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, uma cidade dividida entre nobres, trabalhadores, comerciantes e escravos, e a cidadania era uma cidadania excludente, né? Onde mulheres, estrangeiros, escravos não participavam da política. Isso está na página 461, tá?
A religião era politeísta, tem a questão do antropomorfismo também, onde os deuses, né? Os gregos colocavam que os deuses tinham sentimentos humanos, os deuses se apaixonavam, os deuses ficavam com raiva, tanto que lá na história do Poseidon, do Minotauro, né? O Poseidon tinha uma diferença lá com o rei Minos, e aí o rei Minos não cumpriu essa diferença, né? Não sentou para conversar, não terminaram com essa diferença, o rei Minos não acatou, né, essa diferença que existia entre ele e o deus Poseidon, e o Poseidon ficou muito chateado com isso e fez com que a esposa do rei Minos se apaixonasse por um touro. Então a gente vê que isso é lenda, que isso é mito, mas o mito, a gente estudou aqui, o mito é uma questão importante para cada sociedade, isso é cultural, então a gente tem que respeitar e tentar entender, né, como a galera que é cristã, a galera que tem a sua cultura, a galera que é muçulmana, né, que acredita que quem criou o mundo foi Deus. Nós falamos lá do Tupã, né, para os indígenas. Então, para aquela cultura, para aquela sociedade, esse mito, né, essa lenda é importante. Então, a gente tem que considerar. Eu posso não acreditar, mas eu tenho que respeitar. Tá? Do lado de cá estão aparecendo os bárbaros. Os bárbaros aparecem pra gente em Roma, mas aparecem pra gente também aqui, né? Já que os bárbaros, aqueles bárbaros que vão invadir o Império Romano, eu vi alguma coisa nesse sentido. Esses bárbaros mesmo. Lá na frente, os bárbaros vão aparecer fortemente em história, mas aqui a gente já começa a perceber povos que não falavam grego, povos que tinham cultura diferente dos gregos, eram chamados de bárbaros. Eu costumo colocar bárbaros entre aspas, como a Jaque colocou aqui, olha. Ó, estão vendo? Entre aspas, porque eu posso ter uma outra cultura, eu posso falar um idioma diferente, eu posso não ter o mesmo modo de vida que você tem, mas nem por isso eu sou nem melhor e nem pior do que você. E nem você é melhor ou pior do que eu. Nem melhor nem pior, apenas diferente. E isso tem que ser respeitado, né? Mas os gregos diziam que quem não falava o grego e quem não seguia ali a cultura grega era bárbaro. Tá? Os romanos também vão usar muito esse termo, tá, gente? Vai haver aí esse estranhamento entre esses povos, né? Que a gente pode colocar como ostrogodos, visigodos, alamanos, francos, burgúndios, os próprios, a gente chama de povos germânicos, né? Os próprios vândalos também vão surgir como povos que não falavam o grego, também não vão falar o latim, né? Lá na galera de Roma que falava o latim, são chamados de bárbaros. A gente tem que relativizar, tem que entender que cada um tem sua cultura e tem que ser respeitada, tá? Aqui, as principais polis, a Jaque já falou um pouquinho, quais foram as principais, Atenas e Esparta, só não vou falar mais, keep calm, coma um brigadeiro, segura a onda aí, tá? Vamos tirar o pé da tábua, porque na próxima aula tem 2 exercícios, ó, aqui no comecinho, aqui na página 458 tem um é verdade, e na 459 também tem o número 1 e o número 2, tá? Dá para fazer tranquilamente, a Jaque vai corrigir na próxima aula e depois a gente continua com Atenas e Esparta, tá? Qualquer dúvida, me chama, tá? Traz a dúvida para mim pra gente poder falar, tirar essa dúvida. Não dá para ficar com dúvida, não. O professor de história tá aqui para tirar dúvida, tá? Se cuidem, saudades, beijo.